Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu acho que vou ter que gravar assim, porque tem uma criança que tá carente. Não sei o que que tá acontecendo. Ela tá morrendo de ciúme do celular. Então, assim, eu vou ter que gravar e ela tá olhando pra minha cara. Ela não deixa eu olhar pra vocês. Que situação. Olha só, gente. Como é que eu posso com isso? Bibi, deixa a mamãe gravar. E eu tô querendo gravar agora, gente, porque eu tô morrendo de sono. E eu tô bem cansada pra variar. Ontem não gravei, né? Eu tô muito relapsa. Tá faltando disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Caraca, ela foi embora. Não, gente, que ela é abusada. Ela é muito folgada, essa gata. E assim, ela já tá com 10 anos, né? Então, chama Jovem Senhora. Mas ela é bem abusadinha. Espero que vocês tenham tido um bom dia de sábado, tudo em paz, em harmonia, proveitoso. E é isso, né? Então, vamos fazer a nossa leiturinha, né? Do coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje, pelo José Carlos de Lucas, tá bom? Então, estamos no item 20. Qual é o seu tesouro? Pois onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Isso está lá em Mateus, versículo 6, item 21. Ai, gente, crise de alergia. Ai, que a... Que as aflições não perturbem demasiadamente. Pode lhe parecer estranho, mas a dor é uma bênção, capaz de propiciar muitas transformações positivas em sua vida, a depender da maneira como você a encara. Se o barco da sua vida estiver sacudindo, é porque a sabedoria divina quer algo mais de você. Não quer castigos ou sacrifícios, apenas deseja que você reveja as rotas da sua vida. Analise os objetos que tem perseguido, os tesouros que tem acumulado, os valores aos quais tem dedicado a sua vida, a forma como se relaciona com as pessoas. Vou fazer uma pausazinha, que geralmente a gente tem tendência a reclamar quando a gente tá com problemas, né? Que a gente acha que é castigo, que a gente tá naquela situação porque Deus abandonou a gente, porque isso, porque isso, porque aquilo. Mas na realidade, se a gente parar para pensar, a gente evolui como? Quando a gente está frente às adversidades. Porque quando tá tudo bem, a gente entra numa zona de conforto, a gente entra ali num modo avião, a gente entra num modo que a gente não aprende praticamente nada, vamos dizer assim, porque a gente sempre tá aprendendo alguma coisa, né? A gente sempre aprende alguma coisa. Mas quando nós estamos naquele momento assim, naquela paz, naquela calmaria, o que a gente aprende não é suficiente. Já quando a gente está no meio daquele rebuliço, a gente precisa encarar os desafios. A gente, para poder encarar os desafios, nós somos obrigados a sair do nosso curso, né? E fazer o quê? Nos transformarmos, nos adaptarmos. Tentar
uma mudança para poder agir da maneira adequada para poder sair daquela situação. E às vezes são coisas que nós não fazemos normalmente, né? E acontece que quando acabou tudo, quando passou essa situação toda, nós paramos e percebemos que nós crescemos. Nós paramos e percebemos que a gente pode tirar o proveito daquilo que se passou, algo bom. A gente acaba aprendendo alguma coisa. A gente acaba não, a gente aprende com aquilo que a gente passou. Por quê? Porque tivemos que nos transformar, tivemos que sair da nossa zona de conforto, tivemos que fazer algo totalmente diferente para poder superar aquela situação. Peraí, gente, vai fazer barulho, mas eu tenho que ligar o ar, tô com calor. Não é nem menopausa, mas é calor mesmo. Não é nem o calor da menopausa, não, é do calor mesmo. Então, é muito importante que a gente aprenda que, apesar de tudo, apesar daquela angústia que a gente sente quando a gente está frente a uma situação, apesar do medo que a gente sente, das incertezas, de todos aqueles sentimentos que a gente sente quando a gente está frente a uma adversidade, aquela adversidade, quando a gente passa, né, quando ela passa, quando a gente passa adiante, a gente mudou, a gente se transformou. E aquilo foi o sacode que a gente precisava naquele momento para seguir adiante, para dar aquele passinho mais à frente. Entendeu? Deu para entender? Não sei, espero. Qual é o tesouro que você tem cultivado em seu coração? Será que você tem vivido apenas para as coisas que um dia terá que deixar na terra? O tesouro é o símbolo das coisas que você mais valoriza em sua vida. O que nós mais valorizamos em nossas vidas, geralmente? Eu sempre valorizei muito a minha família. Hoje em dia, minha família praticamente se resume a uma pessoa, que é meu irmão. Apesar dos apesares, né? Eu valorizo muito meu irmão. Eu amo muito meu irmão, porque é meu irmão. E o que eu faço com esse tesouro que eu tenho? Eu tento fazer o bem para ele. Eu tento ajudar a minha maneira. Hoje eu entendo que eu não posso, que eu não tenho o direito de querer que ele seja da maneira que eu quero, né? Mas eu sei que ele consegue ser uma pessoa, não que ele consegue, eu sei que ele é uma pessoa boa e que às vezes ele consegue, hoje em dia ele tá conseguindo superar as adversidades dele da maneira certa. Mas não quer dizer que ele faça como eu, que cada um é diferente, mas ele é meu tesouro. Meus outros tesouros são os meus amigos, né? Um ou outro familiar que esteja longe, né? Assim, meus irmãos mais velhos, obviamente, que eu amo muito, meus sobrinhos, que vivem no meu coração, alguma tia, tem uma tia querida, uma das mais queridas que desencarnou esse ano, mas era uma tia bem querida mesmo. Então, assim, e pessoas que são a minha família espiritual e não a minha família de sangue, né?
E eu tento, né? E o que nós temos que tentar fazer, sermos pessoas boas, né? Em qualquer situação. E aceitar os outros como eles são. Tem coisas que eu concordo que acontecem na minha família, por exemplo? Não. Mas eu posso fazer alguma coisa a respeito? Não. Então o que eu faço? Aceito, né? E é isso. São coisas que, para mim, coisas que não acho legal, mas não posso fazer nada a respeito. Sei que você precisa de bens materiais para viver com dignidade. Porém, se esse for o seu único tesouro, sinto muito em lhe dizer que se tornará a pessoa mais pobre do mundo. Pobre de amor, pobre de relações humanas afetuosas, pobre de espiritualidade. Eu era bem consumista. Já fui bem consumista. E com o tempo, na realidade, eu tive uma grande chance na vida, uma grande oportunidade de crescimento. Até meus 18 anos, meu pai tinha muito dinheiro. Então, eu tinha uma situação, minha família tinha uma situação financeira muito confortável. E, sim, com 18 anos eu tinha um carro de luxo. Tinha roupas de grife. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha isso, graças a Deus, eu fui educada como sendo uma para ter os pés no chão. Por quê? Meu pai, assim, a história da minha família é mais ou menos assim. Meu avô paterno, né, o pai do meu pai, que é o meu único avô que eu conheci na minha vida, na realidade, né? Eu tenho muito dele, né? Do meu caráter, das minhas coisas que eu faço, que eu falo, vem muito do meu avô. E meu avô era uma pessoa que vinha de uma família já abastada, né? Com algumas posses, né? E meu avô conheceu minha avó, que era de outro país. Meu avô era francês, minha avó era belga. E o meu bisavô construiu e desenhou o hipódromo da Bélgica. E meu bisavô, né? E ele foi para a Bélgica para construir, né, esse hipódromo. E meu avô o acompanhou, porque era coisa da família, né? Era mexer com cavalos, com hipódromos, enfim, essa coisa toda. E meu avô acabou conhecendo a minha avó. Se apaixonou, ficou louco de amor por ela, enfim. E terminaram lá a construção do hipódromo, né? Meu bisavô precisou retornar para a França, onde tinha continuar o trabalho dele lá também, né? E aí veio a Segunda Guerra Mundial. E com tudo que a gente sabe que aconteceu, né? Enfim, aquela coisa bem difícil. E meu avô ficou com muito medo de nunca mais ver minha avó. Então, o que ele fez? Ele pegou e foi pra Bélgica encontrar minha avó. Meu avô fez parte da resistência francesa, né? Combateu lá os nazistas, enfim. E quando... Enfim, eu vou passar agora os episódios e eu vou chegar quando acabou a guerra, acabou-se a guerra.
A família da minha avó era uma família abastada também, que era uma família de comerciantes. Era uma família abastada. E meu avô gostava de mexer com sapatos. E eles tinham fábricas de sapatos. Aí tinha uma bela casa, né? Num bairro nobre de Bruxelas, enfim, aquela coisa toda. E final dos anos 60, 68, 69, saindo de férias, meus avós estavam de carro, resolveram sair de férias, de passar férias na França, não, na Espanha. Cortaram a França, passaram por Gibraltar. Tiveram um acidente de carro, minha avó morreu na hora e meu avô passou meses no hospital, não andava mais, enfim. Passou meses no hospital para poder se recuperar. O que aconteceu é que se perderam as fábricas. Meu avô resolveu, no seu leito do hospital mesmo, resolveu vender as fábricas. E fez e fez uma sapataria para ele. E eu acho isso muito simbólico, porque ele perdeu o amor da vida dele, perdeu, né, entre aspas, né, se separou do amor da vida dele, que foi realmente o grande amor da vida do meu avô, que ele nunca mais casou. E se desfez do material. Só ficou com a casa, porque ele ainda tinha 2 filhos. Uma das minhas tias, que eu acho que estava com 15 anos por aí, e o meu tio, devia estar com 12 anos. Meu pai já era casado, os mais velhos já eram, os 3 mais velhos já eram casados. Meu pai estava no primeiro casamento dele, enfim. Tudo isso para falar o quê? Meu avô entendeu que o material que ele tinha, aquelas as fábricas de sapato, não sei o que, não ia substituir a minha avó nunca. Que aquilo não tinha mais necessidade. Ele não precisava mais daquilo. Ele preferiu continuar toda a sua vida, que foi bem longa assim, mais ou menos, né? Que eles encarnam com 69 anos em final dos anos 80. Final dos anos 80, início 90, final dos anos 80. Vamos dizer que ele viveu mais uns 20 anos como viúvo, sapateiro. Ele passava a vida dele consertando sapato, cinto, bolsa, enfim. E ele me ensinou isso, a ter pé no chão. Ele me ensinou a ter os pés no chão. E por outro lado, a minha mãe também me ensinou a ter os pés no chão. Então, assim, desde criança eu fui ensinada. Tinha empregados em casa aqui, tinha passadeira, cozinheira, faxineira, não sei o que, tinha piscineiro, tinha isso, tinha aquilo, enfim, tinha motorista. Mas a minha mãe me obrigava a arrumar meu quarto. Eu tive que aprender a dar valor, que tinha realmente valor. E isso, para mim, o melhor exemplo foi realmente o meu avô, que dava mais valor à família dele, né? Aos filhos, aos netos, aos agregados, do que o dinheiro que ele poderia ter guardado, né? E isso eu acho muito simbólico,
porque um homem que viveu muito bem, né, até uma certa idade, né, e um dia acordar e falar, e perceber que o grande amor da vida dele não estava mais do lado dele, e que o dinheiro que ele tinha não precisava, não valia nada. Meu avô entendeu. E eu acho que ele passou isso pra mim. Graças a Deus, tive esse homem maravilhoso na minha vida. Será que você não tem deixado a sua alma vazia do único sentimento capaz de preenchê-la? Você sabe que eu estou falando do amor, não é? Eu sempre falo de amor, pois sem ele, nada somos. Nenhum ouro nos preenche, nenhuma glória do mundo nos faz verdadeiramente felizes. Sempre ficará um buraco em nossas almas. Eu quero lhe dizer que você veio ao mundo para viver o amor. É a sua missão mais importante, o seu tesouro mais precioso. Um dia você deixará esse plano físico e a pergunta inevitável que fará a si mesmo é: se as pessoas à sua volta ficaram um pouco mais felizes com a sua presença, se elas se sentiram queridas, se perceberam que você se importou com elas, se você realmente teve compaixão e teve caridade. Se as suas respostas forem afirmativas, você terá sido uma das pessoas mais ricas que passaram na Terra. E meu avô foi uma dessas pessoas. Para mim, ele foi uma das pessoas mais ricas que passaram na Terra, porque ele me ensinou tudo isso e é isso que eu queria falar mais cedo, que eu acabei me desviando, é que quando meu pai perdeu tudo, eu consegui encarar sem revolta. Eu consegui continuar sendo a mesma Kelly. Por quê? Porque eu sempre fui tranquila. Nunca fui metida, me vestia bem, tinha carro de luxo, mas eu nunca, não era o essencial para mim. Eu tinha porque eu gostava, né? Eu gostava, mas não fazia parte integrante de mim. Um dia eu tive um chefe que virou para mim e falou assim: quem diria, né? Você dirigia carro de luxo e hoje anda de van. Ué, e daí? E daí? Eu tenho saúde, eu tenho bom ânimo, eu tenho vontade de fazer as coisas, eu sou uma pessoa que tenta se melhorar um pouquinho, eu sou uma pessoa que gosta do próximo, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Não me importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu tenho um carro de luxo, se eu não tenho um carro de luxo. Se hoje em dia eu faço muita coisa a pé. Tem gente que você não quer comprar um carro? Não me interessa. No momento não me interessa comprar um carro. Comprar um carro pra quê? Primeiro, não tem nem dinheiro pra isso. Nem dinheiro pra isso tem. Então, assim, isso eu aprendi com meu avô. Meu avô era de uma simplicidade. Quem via aquele homem viúvo, bem-humorado, ele era bravo, tá? Ele era bravo, justo, mas ele também era bem-humorado, engraçado. Aquele homem que até depois do desencarne da esposa ainda a amava como o primeiro dia. Esse homem não era um homem rico, esse homem era milionário. Ele era milionário. O carinho com o qual ele me tratava, porque de todos os netos eu era a única que só tinha ele de vô. Então ele me abraçava, ele me amparava, ele me guiava. Meu avô me conduzia. Se eu sou quem eu sou hoje, eu devo muito
a ele. Então, assim, que é um legado maior do que esse. Espero que meu avô, de onde ele esteja, ele sinta que ele fez alguma coisa legal comigo, que ele conseguiu fazer alguma coisa, que ele plantou essa semente boa dentro do meu coração. Meu avô que me ensinou que eu não posso machucar o próximo, que quando eu machuco o próximo, eu faço mais mal a mim mesma. Meu avô que me ensinou a tomar cuidado com as palavras que eu uso para falar com os outros. Meu avô me ensinou o respeito. Meu avô ensinou tanta coisa, toda a base cristã que eu tenho, dos ensinamentos de Jesus que eu tenho na minha vida, vieram do meu avô. Não que meus pais não fossem assim, mas meu avô que ele pegava pesado comigo, gente. Ele pegava muito pesado comigo. Mas, assim, eu tenho orgulho de ter tido, eu tenho orgulho, não, eu tenho gratidão de ter tido um avô como eu tive. E eu vou falar a verdade para vocês, meus primos, meus irmãos mais velhos não concordam. Ah, porque o vovô brigava com a gente, porque o vovô era bravo, porque o vovô isso, o vovô aquilo, o vovô não sei o quê. Eu falei, gente, eu nunca vi esse avô carrasco que meus primos, meus irmãos viram. Eu nunca vi essa face do meu avô carrasco. Meu avô era exigente. Ele queria disciplina, ele queria respeito. Gente, tem nada mais normal do que isso na vida. Então, para mim, o maior legado do meu avô foi o que ele plantou no meu coração. Foi o que ele fez por mim como ser humano e não material. Meu avô me ensinou o que é ser justo, o que é tratar com igualdade a todos, amar a todos da mesma maneira. Meu avô me ensinou isso. Ele ensinava diariamente pro meu pai, que meu pai de vez em quando me deixava de lado, meu avô ficava uma arara. Ele fala, não é assim, meu filho, a tua filha tem que ser igual. Porque meu pai, para compensar a separação da mãe dos meus irmãos mais velhos, então fazia mais por eles, assim, entre aspas, do que por mim. Meu avô ficava possesso, ele fala, não é assim, você tem a tua filha. Você tem que tratar ela do mesmo jeito que você trata os dois outros. Então, o que eu digo, ele era milionário, porque ele foi uma das pessoas mais justas, mais íntegras, mais caridosas de tempo que eu conheci na minha vida. E olha, meus pais eram pessoas maravilhosas, mas meu avô superava tudo. Meu avô superava tudo e todos. E eu fico com pena dos meus primos, dos meus irmãos que nunca aprenderam isso, eles não entenderam o que era, quem ele era. E até uma das minhas tias, até hoje ela tem um certo rancor contra o meu avô, que era pai dela. Eu fico olhando, não falo nada, obviamente, mas eu fico assim, gente, cadê esse homem horroroso que o pessoal descreve que eu não consigo achar? Meu avô era assim comigo? Eu era diferente dos outros? Acho que não, mas eu tinha uma coisa que era diferente em comparação aos meus primos e meus irmãos mais velhos. É que eu entendia que quando meu avô falava alguma coisa comigo, ele estava certo. E ele estava certo até hoje. Tô com 54 anos quase, daqui a algumas horas. Eu tenho certeza que meu avô estava certo. Ele nunca me ensinou alguma coisa errada.
E hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza, estudando os evangelhos, eu tenho certeza de que tudo que o meu avô me ensinou tá tudo aqui, ó. Ele não tinha revolta, ele não se queixava. E sabe por que eu gostava de ficava na casa do meu avô e ia passar final de semana na casa dele? Porque pra nada, pra ficar passeando com ele, ia passear com o cachorro dele. Eu não fazia nada, nem televisão a gente assistia. Eu batia papo com meu avô. E eu fiz isso, eu aproveitei o máximo que eu tive. Eu aproveitei o máximo possível, meu avô. E às vezes eu acho que eu não aproveitei o suficiente. Ele passava férias com a gente, eu ficava o tempo inteiro com ele. Eu ia com ele para cima e para baixo. Então, eu acho que ele foi meu guia. Ele foi meu guia quando ele estava aqui. E eu espero que, se ele ainda não tiver encarnado, que ele esteja do meu lado. Porque ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Ele foi a pessoa que mais me ensinou a ser gente. Então, e por quê? Porque ele me ensinou com os exemplos dele. Eu brincava com meu avô, porque eu achava meu avô a coisa mais linda do mundo, né? Avô, você precisa casar de novo. Ele falou, não, minha filha, não posso, eu amo a tua avó. Eu não conhecia minha avó faleceu antes de eu nascer. Nem conheci, imagina. Então, assim, é isso, gente. Eu acho que isso descreve bem esse capítulo aqui. Eu fiquei até emocionada, porque quando eu falo do meu vovô, eu fico emocionada. Para mim, ele foi um grande exemplo de o que é ser um verdadeiro cristão. Sem revoltas. Ele aprendeu com a adversidade. Ele soube modificar o seu dia a dia. Ele teve humildade suficiente para entender que o dinheiro todo que a família tinha não servia para nada, porque não serviu para nada, porque tirou o grande amor da vida dele. E isso eu acho que é importante. E espero que todos os meus pensamentos que eu tenho bons a respeito dele, todas as vezes que eu faço uma oração por ele sinta todo o meu amor, que só faça bem para ele. Porque eu só quero que meu avô fique bem, igual meus pais também, minhas tias, quem já foi. Mas eu quero muito que meu avô esteja bem onde quer que ele esteja. Quer esteja encarnado, quer ele ainda esteja do outro lado da vida. Assim como minha avó. Minha avó, eu sei que ela ainda está lá do outro lado da vida. Mas meu avô, não sei. Não sei, não. Um dia falaram pra mim que ele estava do meu lado, sempre. Tomara. Tomara que ele faça parte dos meus guiazinhos aqui, dos meus companheiros. Porque ele é uma... Realmente, pra mim, ele foi essa pessoa que aprendeu que o legado moral, o amor que ele deu, eram muito mais do que qualquer coisa. Igual o comportamento que ele tinha com a minha mãe. Minha mãe era filha dele. Para vocês terem uma ideia, porque minha mãe não tinha mais contato com a família dela. Minha mãe saiu brigada com a família dela. Minha mãe nunca mais viu a família. E meu avô supria essa falta que ele tinha, que a minha mãe tinha na vida dela. Então, minha mãe era a única nora das duas, né? E nenhum genro nunca chamou meu avô de pai. Minha mãe tinha esse direito.
para ver a generosidade desse coração, desse espírito. Então, assim, por mais que ele tenha tido defeitos, que eu sinceramente nunca percebi, mas certamente tinha, ele era uma alma caridosa, bondosa, amorosa, generosa, a ponto de acolher a nora como se fosse filha dele. Eles tinham uma cumplicidade, quebrava o pau, tá? Mas eles tinham uma cumplicidade que eu nunca tinha visto na minha vida entre duas pessoas. Assim, entre sogro e nora, nunca tinha visto isso. Eu nunca vi, aliás, até hoje eu nunca vi. Então, assim, eu acho a coisa mais linda, um ser desse, ele poderia sim, tá, é minha nora, e daí? Nada demais, né? Só minha nora, não, era filha dele. Então, isso eu acho que, graças a Deus, eu tive esse grande homem na minha vida. E esse grande homem na minha vida tinha esse grande homem no coração dele. É a única explicação que eu tenho. Porque todos os valores que eu tenho, anos depois, estudando a fundo, começando a estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho, eu descobri que tudo que meu avô falava para mim veio dele, ó. Cada palavra, cada frase vieram dessa pessoa aqui. E esse capítulo se encaixa perfeitamente no meu avô. Eu sei que não é legal de ficar falando da família da gente, dessas coisas da gente. Mas eu acho que é um exemplo muito interessante de uma pessoa que tinha tudo. Tinha tudo mesmo. Meu avô, antes de casar com a minha avó, morava num castelo. Então, assim, é esse tipo de pessoa que ele era. E ele terminou como sapateiro. E nunca se queixou. Ele não se queixava. Fica aí a reflexão. Vamos pegar nossos castelos, transformá-los em sapatarias dentro dos nossos corações. E passarmos a amar mais, sermos mais caridosos, porque isso que nós levaremos conosco lá pro outro lado da vida. Tá bom, gente? Beijo nos corações de todos. Amo vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.